Vamos iniciar agora uma grande aula de vocabulário. Eu acho que essa é uma das aulas que a gente, né, precisa assistir ela duas vezes para que a gente consiga entender bem, né, ou gravar bem o repertório que ela nos permite, tá bom? Então, aula 29 aqui com o professor Compadre Marcos. Vamos lá falar do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, temática aí presente no nosso edital. O Sistema Brasileiro de Classificação de Solos é um sistema taxonômico oficial, né, do Brasil, desenvolvido pela Embrapa, essa empresa maravilhosa na qual eu também não consegui tá aí entre os primeiros colocados no concurso, né? Mas nós estamos aprovados, só não estamos entre os primeiros colocados. Classificação brasileira de solos baseado na descrição morfológica, mineralógica, química e física dos solos observados no campo brasileiro. É um sistema, novamente, hierárquico, padronizado e adaptado às condições edafoclimáticas brasileiras, né? E aí você também pode fazer um exercício mental aí de entender a palavra edafoclimática como essa relação digamos assim, dos quatro elementos aplicados na realidade de um ambiente ou de um ecossistema, né? Então, o calor ali, a luz, a retenção pelo clima, a água que passa, o ar, os ventos, como é que funciona, e a terra propriamente, né? Então, os quatro elementos aplicados a uma situação específica é o que a gente vai chamar de edafoclima, né? As condições edafoclimáticas. E a Embrapa estuda isso de modo, né, excepcional, maravilhoso. Já está aí na sua quinta edição, o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. Qual a finalidade? Né? Unificar a linguagem técnica dos solos do Brasil. Brasil, né, que tem dimensões aí continentais, realmente merece um trabalho como esse. Também para padronizar laudos ambientais, periciais, geotécnicos e agrícolas. E, de certo modo, né, de forma geral, também facilita aí o mapeamento e zoneamento territorial e integra a morfologia com química, física e mineralogia dos solos. Então, mais um grande trabalho aí da Embrapa. A hierarquia desse sistema adota uma taxonomia de 6 níveis, beleza? Do mais geral ao mais específico, e sendo mais específico também de modo bem mais particular aí, né? Ainda em desenvolvimento, inclusive. Então, de ordem, a gente vai ter, por exemplo, o latossolo, né? E aí vai começar a ficar mais específico, que aí tem a subordem. E a subordem pode ser, por exemplo, o latossolo vermelho. Aí dentro da subordem teria o grupo, mas antes do grupo tem o grande grupo, né? E o grande grupo é por exemplo, o latossolo vermelho distrófico, beleza? E o subgrupo é o latossolo vermelho distrófico típico, tá bom? Ok, eu levei um pequeno susto aqui, me perdoe. E dentro do subgrupo a gente ainda pode ter uma família, que é o latossolo vermelho distrófico típico de textura argilosa, né? E não satisfeito com isso, ainda pode ter uma sexta classificação aí, que é chamada de série, que no momento ela é opcional, ela está sendo mais estudada aí e determinada de maneira mais específica. Mas ótimo, os principais ordens do sistema brasileiro de 2022 foi apresentado em 16 pontos, né? Então 16 ordens de solos aí pra gente. E aqui a gente começa a entender melhor a aplicação dessas palavras feias ao Brasil, tá certo? Então a gente vai ter latossolos, argilossolos, neossolos, cambissolos, gleissolos, planossolos, luvissolos, nitossolos, vertissolos, espodossolos, organossolos, chernossolos e plintossolos. Tinha que ter um negócio chamado plintossolos também, né? Não satisfeito com os outros 12. Latossolos é aquele que a gente vai ter a ocorrência de uma alta intemperização, né? Lembrando que o fenômeno das intempéries aí é justamente aqueles que vão estar ajudando a moldar e formar esses solos ricos, né? Vai ter uma estrutura granular e profunda, é um ambiente típico de Cerrado e Amazônia. O argissolos, né, vai ter o horizonte B, bem desenvolvido aí, o aumento de argila com a profundidade. Então, típico de zona da mata,
do Nordeste úmido também. Neossolos, né, são aqueles mais, quer dizer, pouco desenvolvidos, mais menos, né? Menos pouco desenvolvidos. Solos jovens, que vão estar tipicamente em ambientes íngremes, dunas e planícies. Cambissolos vai ter um ambiente bem incipiente, né? Então um pouquinho ali, tá, meio michuruca. Relevo ondulado e áreas coluviais. Gleisolos é aquele que vai apresentar uma saturação hídrica prolongada e uma cor acinzentada. Tem aí na cabeça? Então veja bem, gleisolos é cinza em inglês, é gray, não é? Gray, um negócio assim. Então dá pra gente utilizar aí como uma forma mnemônica de estar lembrando aí que gleisolos vão ter cor mais acidentada e vão estar presentes lá em várzeas e no mangues também. Ótimo. Vamos lá continuar. Planossolos. Horizonte bespódico com impedimento físico. Então, por conta de depressões úmidas. Luvisolos. Semelhantes aos argissolos, mas mais eutróficos, né? Então, típico aí de regiões mais semiáridas. Nitossolos. Horizonte benítico, argiloso, estruturado. Típico de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Vertissolos vai ter uma alta expansão e contração, né? Vai ser aquele solo formado numa proporção de 2:1 de argila. Vai ser um solo também tipicamente com bastante fendas quando ele estiver mais seco. Vertissolos, presente no semiárido e também em planícies agrícolas, né? E aí eu me lembro muito de uma animação do grande poema que é Morte e Vida Severina, tá? Então procurem, quem nunca viu Morte e Vida Severina, deem uma olhada. Vale muito a pena e tem muitas partes da animação mostra esse solo realmente tipo de fendas aí e um solo argiloso e seco do Nordeste pernambucano, se eu não me engano. Espodossolos, né? Horizonte bespódico. Iluviação de humus e ferro. Iluviação. Então é perda. É perda não. Perda não. É ganho. Perdão. Iluviação é ganho, é isso mesmo. Então, espodossolos, relacionado a espódico. Vai estar presente lá no relevo mais litorâneo e solos mais arenosos. Organossolos são aqueles solos com mais de 80% de matéria orgânica, quase um milagre. Mas que estão aí em áreas de turfeiras e áreas encharcadas, né? Enfim. E os chernossolos é aquele que vai ter um horizonte A mais profundo, muito úmico e muito fértil, como os campos sulinos, ok? E plintossolos, esse nome maravilhoso para se dar para um pedaço de terra. Plintossolos é quando ele tem a presença de plintita, que é o ferro endurecido, e vai estar presente aí em ambientes mais hidromórficos tropicais. Ok? Cada ordem dessas 13 corresponde a processos pedogenéticos específicos e possui impacto direto no uso, fragilidade e potencial ecológico. Critérios de classificação do sistema. O sistema vai considerar a morfologia, os horizontes diagnósticos que nós já vimos, as propriedades químicas, volume, massa, porcentagem em cada um, saturação por alumínio, propriedades físicas na textura, cor e a estrutura, condições hidromórficas, presença de saturação ou gleisação, e a profundidade e a espessura dos horizontes em centímetros, como nós já vimos, e o teor de MO não é matéria orgânica, isso, e o teor de matéria orgânica também. Então, os horizontes diagnosticados aí são fundamentais nessa classificação, né? E aí a gente vai ter essa classificação do horizonte B, que vai ter uma alta complexidade aí, portanto, essas nomeações diferentes como B latossólico, BT, B textural, espódico, úmico e etc. Então, os principais horizontes diagnósticos do Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos
Vai ter o horizonte A, úmico, que tem um significado pedogenético aí de matéria orgânica bem estabilizada nesse horizonte. O horizonte B latossólico é aquele que é altamente intemperizado, com baixa atividade, beleza? E aí o horizonte BT, né, que a gente tá nessa tensão aí, caraca, que é isso? É o horizonte B argilúvico, tá bom? Que vai ter aí um acúmulo de argila iluviada por meio de translocação. Ok? Então vai ter essa característica aí de reter. E o horizonte B espódico, que é aquele que vai acumular humus e óxidos com a podzolização. Podzolização, acúmulo de humus e óxidos. C, material, horizonte C, material de origem pouco alterada, beleza? Mais relacionado ali com a rocha matriz. Uso prático desse sistema brasileiro em campo para classificar o solo, né? Em termos de escavar a trincheira ou a amostra representativa, escrever o perfil morfológico, horizonte, a cor, a estrutura, consistência, textura, raízes, concretos, manchas, identificar horizontes diagnósticos, fazer análises químicas e fixas, utilizar o fluxograma, encaixar o solo em trabalho naquelas ordens, naqueles subníveis, verificar a classificação final até o nível de subgrupo ou de família. Então, realmente é um estudo muito, muito poderoso, muito aprofundado, que esse sistema brasileiro aí de solos, classificação de solos criado pela Embrapa vai ter pra gente. Aplicações periciais, ambientais, agronômicas, o licenciamento ambiental, diagnóstico da fragilidade edáfica, o zoneamento ecológico econômico para mapeamento e aptidão agrícola, perícias de impacto ou contaminação, avaliação e distribuição de contaminantes, recuperação de áreas degradadas, seleção de solos para reflorestamento, educação ambiental e planejamento territorial. Ok. A integração com mapas ainda, para terminar, é usada na cartografia de solos as escalas, né, que vão de uma escala local, regional ou nacional. A local, onde, né, na representação cartográfica, 1 equivale a 5.000, para projetos mais específicos. A regional, em que 1 pode equivaler a 100.000 ou a 250.000, até, né, são cartografia de zoneamento. E a cartografia de planejamento estratégico nacional, onde 1 vai representar 1 milhão. Os mapas podem ser acessados via IBGE, Embrapa, Solos, SIG estadual e o sistema como o QGIS, tá bom? O QGIS é aquele negócio que você, tipo assim, tô sem fazer nada aqui, vai aprender a mexer no QGIS. Né? Isso é muito raro. Mas é um software bem interessante e que realmente dá pra fazer muita análise, muito mapeamento com ele. Tem muita coisa bem interessante. Você baixa um arquivo do IBGE sobre uma determinada área que você queira ver, sobe esse arquivo pro QGIS e começa a trabalhar com ele. É realmente uma plataforma bem completa em relação a isso. Trabalhei com ela enquanto eu participava como estagiário, servia como estagiário lá no Ministério da Agricultura, enfim, no DSA. Alguns nossos referenciais, né? E aí a gente vai ter essa grande honra aí de ter o Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos como a língua oficial do solo brasileiro. E aqui embaixo a gente também tem o link da redação nota máxima para você garantir uma nota aí suficiente na sua redação também da PF. Um grande abraço, meus queridos, e até a próxima aula.